Oi, gente! Vamos começar mais um vídeo aqui no meu canal. E para quem já me segue, já me acompanha lá no Instagram, viu que essa semana eu estou viajando. Eu já fui para Campos do Jordão, agora eu estou em Ubatuba e eu ainda vou dar uma passadinha em Paraty. E toda vez que eu viajo, principalmente quando eu viajo conhecendo outras cidades assim, várias cidades numa viagem só, sempre me perguntam como que eu planejo as minhas viagens. Então, eu vou contar para vocês como que eu faço aí todo esse planejamento, como eu me organizo e como eu penso, né, em todos esses roteiros para poder ir. Mas antes disso, se você ainda não se inscreveu neste canal, já se inscreve, filho de Deus. Gente, eu sei que tem muita gente vendo o vídeo e que ainda não se inscreveu. Se inscreve, porque isso vai me ajudar muito. Deixa o like aí pra mim. Comenta aqui embaixo, compartilha com os seus amigos, enfim, mesmo quem não é amigo, compartilha para todo mundo, vai me ajudar bastante, tá bom? Então vamos aí, a primeira dica de planejamento, tá? O que a gente sempre tem que olhar, eu acho que a primeira coisa é quanto de dinheiro nós temos para gastar, tá? Então, é 13 mil reais, é 5 mil reais, é 10 mil reais, defina quanto você tem para gastar. E aí, quando você vai definir quanto você tem para gastar, já define também se tem coisas que você pode parcelar e pagar antes, por exemplo, se dá para você parcelar o hotel antes, ou a passagem de avião, ou se é um pacote, já defina isso, porque sempre que você consegue pagar algumas coisas antes, você consegue guardar um pouco mais de dinheiro para você gastar na viagem também. Então é interessante você definir quanto de dinheiro você tem e se tiver que parcelar alguma coisa antes, ou mesmo que seja depois, quanto você tem aí que você pode colocar aí para você pagar essas parcelas, enfim. Esse planejamento financeiro é muito importante. Segunda dica, defina o local. Por que que o local é depois do que você decidiu aí do financeiro? Porque é através do tanto de dinheiro que você tem que você vai saber se dá ou não para ir naquele lugar. Por exemplo, eu tenho 3 mil reais. De repente, 3 mil reais não vai dar para você ir para Fernando de Noronha, mas dá para você ir em Porto Seguro, ou dá para você ir em Campos do Jordão, que é o que eu fui, ou dá para você ir para Angra dos Reis, ou Paraty, enfim, ou Foz do Iguaçu, que também é um destino mais baratinho. Então, você definindo o financeiro, você define o local que você vai. Depois disso, você vai definir quantos dias você vai ficar lá. Então, depois que você decidiu, você viu quanto de dinheiro você tem e qual lugar você tem, você vai ver se você vai poder financeiramente ficar, vamos supor, uma semana naquele lugar ou se você vai poder ficar 3 ou 4 dias naquele lugar. Então, você vai definir quantos dias. E também, essa definição aí da quantidade de tempo não é só pelo financeiro, mas também pelo que tem para fazer naquele lugar. Então, às vezes, é um lugar que em 3 dias dá para você conhecer o lugar todo. Aí, talvez não seria tão legal ficar uma semana, sendo que dá para você conhecer em 3, entendeu? A não ser que você queira ficar 3 dias turistando e 3 dias, vamos supor, descansando, curtindo o hotel, né, para aproveitar aquele hotel e tudo mais. Aí, beleza. Não é o meu estilo de viajar. Meu estilo de viajar é turistar. Eu gosto de ir no lugar, conhecer o máximo que eu posso daquele lugar e partir para o outro e conhecer o outro lugar. Esse é o meu jeito. Então você vai ver o que você quer fazer nessa viagem. Eu quero só turistar, eu quero conhecer tudo e voltar. Beleza, vai definir os dias aí pelo tanto de dinheiro que você tem e também pelo que você quer fazer naquela viagem. Depois disso, você vai definir como que você vai até aquele lugar. É de carro? É de avião? É de ônibus? Enfim, você define aí, alugando um carro, enfim, define como você vai. Se de repente é um lugar muito longe, vamos supor, Jericoacoara, é o meu sonho ir pra lá. Lá você vai ter que ir de avião. Mas se for, por exemplo, para Campos do Jordão, dá para você ir de carro, né? Eu moro em Juiz de Fora, né? Então, para mim aqui em Juiz de Fora, compensa muito mais eu ir de carro do que eu ir de avião, por exemplo. Não seria viável, já que aqui não teria um aeroporto com um voo em conta. Enfim, para mim aqui seria melhor de carro. Então, a gente define como a gente vai.
A partir dessa definição de como a gente vai, é que aí também entra ali no financeiro. Você tem que ver, esse dinheiro que eu tenho tá dando legal para pagar ali as passagens ou para colocar gasolina. E aí você também, se você for de carro, por exemplo, é bom você olhar a questão do pedágio, quantos pedágios tem até lá, os valores dos pedágios. É muito bom você economizar tempo, então você já leva dinheiro trocadinho ali no carro para poder pagar o pedágio bem rapidinho e já sair. Tudo, gente, que puder economizar nesse momento da estrada é melhor. Eu, pelo menos, detesto essa parte da estrada. Odeio. Gente, eu fico ansiosa, eu fico doida para chegar, tanto na ida quanto na volta. Para mim é muito cansativo, eu gosto de estar no lugar. Mas a parte da estrada eu tenho uma certa preguiça. Então, tudo que pode fazer para agilizar, não ficar parando muito, ali no pedágio, agilizar o troco e tudo mais, é melhor para mim. Então, é o conselho aí que eu dou para vocês. Aí, beleza. Definindo tudo isso, você pode fazer o que eu faço, que é olhar cidadezinhas próximas àquela cidade principal que você quer ir. No meu caso, a cidade principal que eu queria ir era Campos do Jordão. E aí, a minha primeira ideia era Campos do Jordão e ficar mais uns 2 dias em Gonçalves, que é uma cidadezinha dentro de Minas já, uma cidade muito bonita, com muitas montanhas e tal. Só que lá, gente, é uma cidade, é um turismo mais até de hotéis, sabe? Os hotéis lá são mais sofisticados, com hidromassagem e tal. Por causa disso, também o valor ficava bem mais caro do que eu queria gastar agora. E também não era o tipo de viagem que eu queria mesmo uma viagem dessa vez para estar conhecendo mesmo outros lugares e turistando, que é o que eu gosto. Então, descartei Gonçalves e fui lá no mapinha olhar e aí eu achei Ubatuba. Na verdade, eu já até pensava mesmo em ir em Ubatuba, eu sabia que era perto, nesse momento eu tinha esquecido e aí eu lembrei e eu falei, cara, vou pra Ubatuba. Ainda mais que mineira, né, gente? A gente tá sempre procurando ir numa praia. Então, a gente vai fomos, né, em Campos do Jordão e depois curti aí 2 dias de praia, bem legal. Então, você define ali pelo mapa lugares pertinhos, você pode pesquisar também lugares para conhecer perto da cidade tal. E aí você vai ver ali e você vai ver se compensa você fazer um bate-volta daquela cidade. Por exemplo, quando eu fui a Maceió, eu fui a Maragogi e fui em São Miguel dos Milagres. Eu fiz bate-volta, eu fiquei 1 semana em Maceió, fiz um dia Maragogi, outro dia São Miguel dos Milagres. Mas já tem lugar, principalmente se você estiver de carro, que de repente é legal você ir para ficar uns dias para dormir mesmo nesse lugar. E aí é importante também você definir quantos dias você tem de férias, né, de folga, porque às vezes se for um feriado prolongado não vai dar, mas se você tiver aí pelo menos uns 15 dias de férias, você sabe que você pode tirar aí 1 semana, 10 dias para estar conhecendo esses lugares próximos, e aí você define isso daí. E aí, beleza, definiu tudo isso, chegou a parte de definir o hotel. E aí, do hotel, eu tenho algumas dicas. A primeira é olhar em sites de buscas os hotéis. E aí, na hora que você achar um hotel bem legal que você gostou, você vai olhar o preço nos sites de busca, e aí você pode olhar nos 2 sites aí, mas também olha o preço no site do hotel, porque pode ter diferença para mais ou para menos. Por exemplo, quando eu fechei o hotel para Campos do Jordão, eu olhei no site do hotel e eu olhei no Booking e tava no Booking bem mais barato. Mas quando a minha irmã foi para olhar o hotel, o mesmo hotel, na época quando ela fechou, no site do hotel tava mais barato. Então vai dependendo. E aí também vai depender muito da data que você tem para ir. Campos do Jordão é uma cidade que, assim, gente, eu fiquei boba. Quando eu olhava para ir em Campos do Jordão, eu sempre via ali umas diárias de R$200, 250 e tal. Mas, gente, na alta temporada lá, que é a época do inverno, é muito caro. Era pra eu ter ido lá em julho. Só que em julho, o mesmo hotel que era 200, 250, aumentou pra 1.100, 1.200 na alta temporada. Então é bom você pesquisar aí as datas melhores para você ir naquela cidade. A alta temporada daquela cidade geralmente é muito mais caro. Então vai um pouquinho aí na baixa temporada se você quiser economizar. Outra dica para você fechar o hotel, principalmente se você tem aí uns dias a mais de férias, é você ir testando os dias. Por quê? Final de semana normalmente é mais caro.
Segunda-feira costuma ser mais caro também. A partir de terça-feira costuma ser um pouquinho mais barato. Então vai testando os dias. Você quer muito ir naquela data, mas vê um dia antes ou um dia depois, vê se o preço não muda, porque às vezes é um valor simbólico até. Inclusive, essa viagem agora para Campos do Jordão, eu tava olhando e eu queria ir nessa semana do dia 15 de novembro. E aí tem feriado, e aí tava muito caro. Aí tava tipo assim, para 3 dias que eu queria ficar, tava 600, 700 reais mais ou menos. Pra data que eu coloquei, dia 22 de novembro, na segunda-feira, já baixou pra 429 os 3 dias. Então assim, muito mais barato, compensou muito mais e a partir do dia 22. Então vai testando os dias, principalmente se você tem mais dias aí de férias, teste os dias para você ver qual data fica mais barata. E a outra dica de hotel é você olhar as fotos lá do site do hotel. Olha todas as fotos, mas não fique só nessas fotos do hotel. Você vai olhar lá naquele site de busca e até pelo próprio Google, você olha as fotos que os hóspedes que já ficaram nesse hotel colocaram lá. Por quê? O hotel, na hora que ele vai tirar foto a pessoa ali do hotel vai tirar foto do hotel, vai pegar o melhor ângulo, os melhores lugares, o café da manhã vai ser, tipo assim, aquele dia do melhor café da manhã. Quando você olha as fotos que os hóspedes tiraram, é ali o hotel no dia a dia, ele em funcionamento. Então vai ser muito mais verdadeiro você olhar as fotos dos hóspedes, tá? Olhando as fotos, você também vai olhar os comentários. Vai ali no Google, vai nesse site de busca, olha os comentários, o que as pessoas estão dizendo daquele hotel. E aí vem uma dica, tem gente que fica olhando muito os comentários ruins. Eu não levo em consideração os comentários ruins, desde que os comentários bons sejam muito mais. Por exemplo, em 20 comentários, 3 comentários são ruins e 17 são bons. Mas às vezes, gente, o comentário ruim é tão ruim que você fica meio com a pulga atrás da orelha. Mas, gente, se 17 pessoas falou que é muito bom e só 3 falou que é ruim, sinceramente, eu não vou levar em conta esse comentário ruim. Pode até ser que eu chegue lá e me decepcione, mas eu não levo em conta porque talvez essa pessoa esteja num dia ruim e aí realmente pra ela não foi tão legal ou aconteceu algo muito em específico com ela naquele dia. E aí realmente pra ela não foi legal. Mas as outras pessoas todas estão falando muito bem. Nunca aconteceu de eu me decepcionar com algum lugar. Todo lugar que eu fui sabendo exatamente como era. Tantos lugares muito simples, igual em Búzios, eu fiquei num hotelzinho, gente, muito simples mesmo, mas com uma localização impecável, que foi assim, de frente para a Rua das Pedras. A localização foi ótima e eu paguei um preço muito bom porque o hotelzinho era muito simples mesmo, mas eu fui sabendo que era simples. E outra, Fernanda, não ligo de ficar em hotel simples porque o meu jeito de viajar é de turistar. Então, eu saio do hotel cedo e eu só volto à noite. Eu fico no hotel praticamente para dormir. O que eu levo em consideração geralmente é só a cama e de vez em quando o café da manhã. O café da manhã nem sempre é algo que eu levo tão em consideração assim. Porque o que tiver ali vai ser o que eu vou comer mesmo e depois eu não quero nem saber do hotel e eu vou sair para poder turistar. Então, o que eu mais olho é o quarto ali, comentários, se a cama é confortável, se o chuveiro é bom. Então, isso é uma coisa que eu gosto de olhar, tá? Então, esse é o meu jeito de viajar. Se o seu jeito de viajar é mais para descanso e curtir hotel, aí você realmente vai ter que gastar um dinheiro a mais com hotel. Mas se você for ficar só no hotel, não vai nem ficar gastando tanto fora em passeios. Então, tá tudo ok. E aí, gente, vem a melhor parte, que é você definir os locais que você vai passear naquele lugar. Eu sei, a gente já definiu tudo, né? Hotel, dinheiro, como a gente vai e tal, quantos dias. Agora a gente vai pesquisar lá no Google mesmo os lugares imperdíveis daquele lugar. Por exemplo, Campos do Jordão, né? Que é a última viagem que eu planejei. Coloquei lá os melhores pontos turísticos. Então tem lá o centrinho de Capivari, tem o Parque de Capivari, que é onde tem o teleférico. Infelizmente, tá em manutenção, então a gente não conseguiu ir no teleférico, mas nesse Parque Capivari tem outras coisas pra fazer também. Chegando lá, né, eu vou ver, eu ainda não fui. Vocês aí já viram se eu fui ou não, mas enfim, chegando lá eu vou ver
a gente vai conseguir ir nesse parque ou não. Mas tem uma tal de ducha prateada, tem um lugar lá que agora eu esqueci o nome, que tem vários jardins. Enfim, você vai olhar todos os pontos turísticos que você quer ir e você vai anotar, vai fazer mesmo aquela lista de todos os lugares. E aí você também já vai pesquisar, gente. Eu pesquiso tudo, restaurante. Pesquisa todos os restaurantes. Você quer comer pizza no lugar? Pesquisa as melhores pizzarias. Quer comer fondue? É o meu caso, eu quero muito fondue. Pesquisa os lugares que tem fondue naquele lugar. E aí você vai pesquisar tudo. Restaurante pesquisa tudo. E aí você vai fazer aquela lista. E aí você vai programar o roteiro da sua viagem. Isso é muito importante, porque para você não perder tempo. Às vezes, você tá aqui, finge que a minha mão é a cidade. Você tá aqui num lugar. E aí, você quer muito conhecer um lugar que tá do outro lado da cidade, aí você vai pra lá. Só que depois daqui, você volta aqui pro meio, porque tem outro lugar aqui que você quer conhecer. Então, você definir o roteiro, você abrir ele no mapa mesmo e olhar aonde tá cada lugar, é muito interessante, porque você sabe que de repente na parte da manhã, você vai ficar numa região da cidade, na parte da tarde, numa outra região. Isso é importante para você não perder esse tempo e também não ficar gastando à toa, nem combustível, nem com Uber, nem com ônibus, enfim. Tem muitos lugares que de repente você para o carro e você consegue fazer vários lugares a pé, o que é muito legal também, você ficar turistando mesmo, andando ali na cidade. Eu adoro, eu amo fazer isso. Então defina o roteiro. Não é aquele roteiro chato. 9 horas tem que estar em tal lugar, 11h30 em outro lugar, 2 horas da tarde no lugar tal. Não, não é isso. É você saber os lugares que você vai por dia e fazer cada lugar aí no seu tempo. Um lugar que exige mais tempo, você vai ficar mais tempo, vai aproveitar mais aquele lugar. Vai ter lugar que de repente é só uma passadinha. Então defina aí esse roteiro, tá? Sobre, gente, uma outra coisa aqui que eu tô lembrando, que é você definir também os valores dos lugares que você vai. Muito lugar, você paga o ingresso. Por exemplo, esse lugar dos jardins que eu falei, é R$60 por pessoa para poder entrar. E aí, lá eu já vi que só aceita dinheiro. Tá vendo como é bom você pesquisar tudo? Porque vai que eu chego lá só com o cartão e aí eu não consigo entrar porque tem que ser no dinheiro. Então você tem que pesquisar isso também, valor de ingresso, valor de estacionamento. Tem lugar que não cobra a entrada, mas cobra o estacionamento. Tem lugar que cobra entrada e estacionamento. Então tudo isso é bom você já definir para você já colocar dentro do seu orçamento para ver se você vai conseguir visitar aquele lugar ou não. E é basicamente isso, gente. É assim que eu defino as minhas viagens, que eu programo, que eu organizo, que eu planejo as minhas viagens. Eu defino o valor, o dinheiro que eu tenho, e aí eu vejo qual lugar eu quero ir. A partir disso eu vejo lugares perto, vejo quantos dias eu tenho, quantos dias é legal ficar naquele lugar. E aí simplesmente vou, defino todo o roteiro. Quando eu chego lá, gente, eu já sei tudo que eu vou fazer e é muito bom. Eu amo fazer isso, eu amo ir tudo bem planejadinho, saber exatamente onde eu vou. Eu gosto muito de viajar dessa forma. E eu queria saber de vocês, se vocês gostaram desse vídeo, se tem alguma coisa que vocês vão começar a aplicar aí nas suas viagens. E um conselho que eu dou, gente, viaje pelo menos uma vez por ano, não importa pra onde. Pode ser um lugar pertinho aí da sua cidade, ou mesmo que seja pra outro país, mas viaje, isso é muito importante. Eu considero como se fosse mesmo um investimento, porque são momentos muito bons. Eu já viajei bastante, ainda quero viajar muito, porque realmente é muito bom. Eu praticamente respiro para isso, eu trabalho para viajar. É assim, é o que eu mais amo fazer na minha vida, é realmente viajar. Então eu espero muito que vocês aproveitem essas dicas que eu dei e que vocês viajem muito. Esse é o meu desejo para vocês. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.